Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso Analista Ambiental Conhecimentos Técnicos e Legais. Meu nome é Vicente Lopes, sou geógrafo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2014. Possuo duas especializações, uma em geoprocessamento, outra em planejamento urbano e gestão ambiental. Apresento aí para vocês meus registros profissionais do CONFEA, do CREA, do IBAMA, também meu ID Lattes, caso alguém queira pesquisar, verificar o nosso currículo na plataforma. Nós desenvolvemos este curso Analista Ambiental com base em sólida experiência na área de consultoria ambiental, adquirida ao longo de 5 anos e mais de 130 anotações de responsabilidade técnica. Então nós ressaltamos que apesar de, por exemplo, nós estarmos no mercado de consultoria há apenas 5 anos, né, não é muito tempo, nós temos 130 RTs, ou seja, temos muita experiência, muita prática dentro deste mercado. Tivemos a sorte de entrar neste mercado em empresas muito consolidadas, as quais de fato tinham muita prática, muita experiência, e de fato nós conhecemos profissionais da área ambiental que trabalham há 15, 20 anos no mercado de consultoria e não tem 130 ARTs, então nós temos muita experiência na área. Este curso, ele tem como objetivo orientar o exercício da profissão analista ambiental, visto que os profissionais das diversas áreas ambientais, sejam os principais, eu elenco ali geógrafos, geólogos, engenheiros sanitaristas, ambientais, agrônomos e florestais, biólogos, gestores ambientais e oceanógrafos, se formam geralmente completamente despreparados para o seu exercício profissional, não conhecem a sua área de atuação. Isto é uma realidade que nós temos visto desde sempre, conversando com os profissionais de consultoria ambiental que entram no mercado e sempre reclamam, né, que entram completamente despreparados, passaram anos e anos na sua graduação e não foram preparados para o mercado. Muitas vezes aqueles saberes técnicos, aquelas aptidões técnicas que eles podem exercer frente à sociedade, para que pudéssemos ter de fato uma sociedade mais justa, com um desenvolvimento mais equilibrado, isso não acontece. Muitas vezes as universidades ficam muito em teorias, hipóteses e essa vertente acadêmica, e enquanto que aquela profissão realmente ela não é bem desenvolvida dentro da graduação. Então esse curso ele vai cumprir com essa missão, que é de preparar os profissionais das diversas áreas ambientais, essas que nós estamos elencando ali, para o mercado de consultoria ambiental, no qual a profissão analista ambiental é mais utilizada pelas empresas. Então, independente da sua formação, seja você biólogo, geógrafo, engenheiro, por exemplo, nós estamos tratando aqui da mesma profissão, a profissão analista ambiental, este profissional que gerencia o meio ambiente, esse profissional que lida com essa interface sociedade e natureza, né, atuando dentro do mercado de consultoria ambiental. Existem também os profissionais de nível técnico, que são os técnicos ambientais. Esses também estão abrangidos dentro deste curso. Este curso fará toda a diferença na hora da entrevista para uma vaga de trabalho. Vejam, imaginem uma vaga, uma empresa de consultoria ambiental que está oferecendo uma vaga para o analista ambiental, por exemplo. E aí vão concorrer a essa vaga dois profissionais. Vamos dar um exemplo. Um que recém-formado, porém que não conhece este curso, e outro recém-formado, porém que realizou este curso de qualificação aqui, analista ambiental. Vejam, durante a entrevista, obviamente que este profissional que realizou este curso, ele irá surpreender de forma gigantesca, né, o seu empreendedor ali, a pessoa que está lhe entrevistando, porque as informações que nós vamos apresentar nesse curso, elas estão completamente pautadas no mercado de consultoria, ou seja, nós conhecemos este mercado, sabemos o que é que cada profissional necessita saber, necessita conhecer, tanto da parte técnica quanto da parte legal, para que ele seja um excelente profissional nessa área. Então, de fato, essa informação vale muito dentro de uma entrevista para uma vaga de trabalho, certo? E também para aqueles profissionais mais antigos, este curso também tem seu valor, visto que tem uma série de informações relevantes, aquelas leis, aqueles artigos daquelas leis que são de conhecimento dos profissionais, analista ambiental, independente de quanto tempo atua neste mercado, né? Portanto, de acordo com a nossa experiência na área, nós dividimos o curso de analista ambiental em duas áreas principais, né, que compõem a profissão analista ambiental. Uma área é a área técnica, outra área é a área legal, né? O profissional analista ambiental ele é um profissional técnico legal. Infelizmente, na graduação, né, ou nos cursos técnicos, nós não tivemos uma formação boa nesse sentido, ou seja, a graduação não nos formou para o mercado de consultoria ambiental, não nos formou de fato para que a gente pudesse exercer a nossa profissão, seja um oceanógrafo, um geólogo, um geógrafo, na sociedade, para que pudesse fazer trabalhos realmente bem feitos
e com resultados precisos dentro da consultoria ambiental, infelizmente isso não é realidade. Por quê? Se isso fosse a realidade, dentro da nossa formação, nós teríamos essa formação técnica legal. Então, a profissão analista ambiental se divide nessas duas áreas: os saberes técnicos, necessários para a formação e desenvolvimento de um excelente profissional, e os saberes legais, contendo os principais artigos das principais leis que devem ser de conhecimento fundamental deste profissional. Então, nós ressaltamos o profissional analista ambiental que não tem conhecimento da legislação, das normas técnicas, das resoluções, do CISNAMA, ele de fato não conhece nada do seu mercado, ele não tem nem condições de realizar o seu trabalho, portanto, são saberes fundamentais, como nós colocamos ali. Então, dentro da nossa experiência, nós dividimos os conhecimentos técnicos, que são estes saberes fundamentais que um profissional analista ambiental necessita ter, se desenvolver, se aprimorar, são estes 7, certo? Formação profissional, nós vamos ver ali, nós vamos ressaltar essa questão da formação profissional, né, dos conselhos profissionais, das legislações que regulamentam esta profissão, para que este profissional possa de fato saber o que a sociedade lhe permite que ele desenvolva frente ao desenvolvimento. Então ele necessita entender este conselho, entender essas relações para que ele de fato aquilo ali que ele pode fazer, ele faça da melhor maneira possível. Então nós consideramos um conhecimento bem importante. Porém, obviamente, o conhecimento mais importante da profissão analista ambiental é aquele item 1.2, o diagnóstico ambiental. Estes são chamados diagnósticos de base, né? Então, o conhecimento mais importante desse profissional é o diagnóstico ambiental. Ele necessita saber analisar o meio ambiente, diagnosticar o meio ambiente, entender as suas relações entre os seus componentes, as suas interdependências, saber implementar um diagnóstico, para que com base nisso, neste diagnóstico ambiental, nesse diagnóstico de base, ele possa de fato gerenciar, né, estes recursos naturais da melhor maneira possível. Então é o conhecimento base. O geoprocessamento, nós vamos ver também neste curso, uma ferramenta fundamental deste profissional. Todo profissional de análise ambiental, de consultoria ambiental, necessita entender de geoprocessamento. Nós vamos ver que alguns podem emitir ART para geoprocessamento, outros não. Então, aqueles que podem emitir ART, de fato, têm que ser especialistas, têm que entender todo o universo do geoprocessamento. Aqueles que não podem, independente disso, devem conhecer o básico, devem saber utilizar basicamente o geoprocessamento ali para que possa ali apoiar nos seus diagnósticos ambientais, né? Avaliações de impactos ambientais, uma outra área do conhecimento fundamental deste profissional. Grande parte dos nossos saberes, das nossas práticas, estão vinculadas ao licenciamento ambiental. Portanto, aquilo que nós colocamos ali, avaliação de impactos ambientais, é um saber fundamental. Porém, nós já ressaltamos desde já, né, que o diagnóstico ambiental é o mais importante. Um diagnóstico ambiental bem realizado, o profissional que entende o meio ambiente, tem plenas condições de aplicar uma avaliação de impacto ambiental, certo? Ele vai simplesmente, após realizar o diagnóstico, utilizar uma metodologia de avaliação de impacto e fazer a avaliação de impacto. Porém, o mais importante está no diagnóstico ambiental, no conhecimento base. Os programas e sistemas de gestão ambiental, uma outra área muito importante deste profissional. Um profissional analista ambiental necessita aplicar um PGA e SGA constantemente. Então, ele precisa saber entender daquelas técnicas de eficiência ambiental, daquelas tecnologias ambientais, para que ele possa de fato estar gerenciando os recursos ambientais de forma sustentável, de forma equilibrada, com o menor impacto possível. Então, este conhecimento destas práticas dos PGAs e dos SGAs, como são chamados, são fundamentais para este profissional e no curso nós vamos ver os principais tipos de PGA e de SGA e como aplicá-los, né, no mercado, né, na sociedade. Tecnologias ambientais, uma outra área de conhecimento muito importante. Nós ressaltamos aqui, o analista ambiental, ele não emite ART para tecnologia ambiental, né? Quem emite ART para tecnologias ambientais é um engenheiro elétrico, um engenheiro de produção, certo? Eles é que são responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologias ambientais. No entanto, o analista ambiental, ele necessita estar sempre se aperfeiçoando, estudando, investigando como que está o desenvolvimento dessas tecnologias no mercado para que ele possa utilizar, propor a utilização dessas tecnologias, né, dentro ali do dia a dia, no mercado de consultoria ambiental, dentro dessas atividades, desses empreendimentos que ele está analisando, que ele está trabalhando. Então, entender, por exemplo, como que está o desenvolvimento das placas de silício, como que estão os custos, como que está, como se as dificuldades de se implantar uma placa de energia solar em um determinado empreendimento, os benefícios, né?
as torres eólicas também, como que está o desenvolvimento dessas torres, né, que muitas vezes muito grandes, muito pesadas e que atrapalham a sua implementação, mas, porém, como que está se desenvolvendo essa tecnologia para que a gente possa ter esse conhecimento e poder orientar também os nossos clientes, né, com relação ao desenvolvimento dessa área ambiental. E por último, essa última área que compõe o saber técnico do profissional analista ambiental é a prática de educação ambiental. Então, isso é uma prática perene, constante dentro do profissional analista ambiental. Ele sempre está sendo convocado a dar uma palestra de educação ambiental em uma escola, em uma empresa, para os funcionários de uma obra. Então, ele precisa entender da educação ambiental, né? Sensibilizar aquelas pessoas envolvidas, apresentar quais são as medidas que podem ser utilizadas para que o desenvolvimento sustentável ou mais sustentável ocorra com menor impacto, com maior eficiência ambiental. Então, é uma área do conhecimento que o profissional analista ambiental também precisa estar se aperfeiçoando, se aprimorando, né? Então, todas estas áreas nós vamos, cada uma delas nós vamos explicar um pouco mais, apresentar como implementar, né? Como que o profissional analista ambiental possa aplicar isso dentro do seu trabalho, né? E como segunda área desta profissão analista ambiental, como nós já vimos, é uma profissão técnica legal, existe estes conhecimentos legais fundamentais, que fundamentam realmente, que dão base, que dão fundamento para a prática, para o exercício da profissão analista ambiental. Então, o profissional analista ambiental precisa dominar a legislação, conhecer a legislação, todos os artigos da legislação para que ele possa de fato orientar de forma correta o seu cliente, gerenciar o meio ambiente de forma correta, com respaldo legal, respaldo técnico legal. Essa é a profissão analista ambiental. Então, dentro destes conhecimentos legais, dessas diversas leis e resoluções que o profissional precisa conhecer, ler, e está sempre revisando, nós dividimos em 8 áreas, né? Então, são 8 áreas de conhecimentos legais que o profissional analista ambiental necessita conhecer. Obviamente, a primeira, a Política Nacional do Meio Ambiente, a política mãe, né, da qual emerge, né, toda a legislação ambiental. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente é um conhecimento fundamental ali, conhecimentos fundamentais, implanta o CISNAMA, ou seja, é muito importante o conhecimento dessa lei, dessa política nacional, com base na qual foi desenvolvida toda a legislação. Então, só isso por si já mostra o valor que tem essa legislação. Aquelas legislações, leis e resoluções de áreas e populações protegidas, um conhecimento fundamental deste profissional. Com base nessa legislação e no seu conhecimento técnico é que ele vai determinar o que pode ou não pode ser feito em uma determinada área, em uma determinada propriedade privada, por exemplo. Então entra aqui o Código Florestal, Mata Atlântica, terrenos de marinha, populações tradicionais, reservas indígenas, né? Parcelamento do solo também impõe ali certas restrições, áreas que devem ser destinadas a uso público e áreas que são destinadas como lazer, afastamento de áreas úmidas, o Estatuto das Cidades também impõe ali a função social da propriedade urbana, ou seja, uma série de leis que devem ser de conhecimento desse profissional, que regulamentam essa questão do espaço, que impõem restrições ambientais no espaço, né? Obviamente, os conhecimentos da legislação do licenciamento ambiental, né, as resoluções, as leis que regulamentam o licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental é uma das maiores conquistas aí das ciências ambientais, né, da legislação ambiental. Então, grande parte dos trabalhos do profissional de consultoria ambiental, profissional analista ambiental, está vinculado ao licenciamento. Então, tem que dominar o licenciamento, entender quais são as licenças, os prazos, como que se gerencia o licenciamento ambiental para que ele de fato possa, né, estar gerenciando os seus projetos e os seus clientes, né, da melhor maneira possível. E entram agora estas legislações de gestão ambiental, de resíduos sólidos, líquidos e atmosféricos, podemos dizer assim, né? Então é fundamental o profissional conhecer essas leis, essas normas que determinam como que deve se dar, como que deve ocorrer a gestão de resíduos sólidos e líquidos e atmosféricos, quais são as técnicas a serem utilizadas, quais são os estudos a serem implementados, né? Quais são os programas que estão sendo aplicados num determinado estado, num determinado município, como fazer para gerenciar estes resíduos, tudo isso tem norma legal e que dá aquele respaldo técnico legal para este profissional. A Política Nacional de Educação Ambiental também, como nós já vimos, a educação ambiental é uma atividade perene desse profissional, então entender da Política Nacional de Educação Ambiental como uma grande conquista aí das ciências ambientais também é muito importante. E por fim, nós destacamos a Lei de Crimes Ambientais. Então,
A lei de crimes ambientais é um marco dentro, né, do direito ambiental, dentro da legislação ambiental, o qual, a partir dela, tornou-se claro o que era ou não era crime ambiental, o que podia ou não podia ser feito, e quais são as medidas a serem tomadas, quais são as penas, quais são os tipos de crimes ambientais, ou seja, conhecimento fundamental deste profissional também. Imagina orientar o seu cliente que ele poderia de repente ocupar uma determinada área e que na verdade aquela área estava protegida por um tipo, por exemplo, uma área protegida, um bioma Mata Atlântica, ou uma zona de amortecimento, de uma unidade de conservação, enfim. E ele orientou o cliente foi lá e ocupou, desmatou, porém isso era crime ambiental. Eu vejo a responsabilidade tem profissional. O seu cliente cometeu crime ambiental, porém ele foi orientado por um profissional, por uma empresa consultora. A responsabilidade recai também sobre o consultor que emite RT dos seus afazeres, das suas práticas, certo? Então, conhecimento fundamental entender essa legislação. Este curso, portanto, apresenta tudo o que um analista ambiental necessita saber para se tornar um excelente profissional na sua área de atuação. Contém informações fundamentais para todos os profissionais das diversas áreas ambientais, destacando-se os geógrafos, biólogos, engenheiros sanitaristas ambientais, agrônomos e florestais, geólogos, oceanógrafos, gestores ambientais e também os técnicos ambientais, né? O técnico em meteorologia, o técnico do meio ambiente. Esse curso oferece um e-book contendo todo o conteúdo do curso, ou seja, nós ressaltamos aqui um enorme diferencial que tem na aquisição desse curso é a aquisição deste e-book. Nós criamos um e-book então completo, um documento contendo todos esses saberes técnicos, as explicações, como implementar uma análise em cada uma daqueles aspectos que nós apresentamos e também elencamos toda a legislação que é de saber fundamental deste profissional. Então, este e-book tornou-se um material de referência realmente para este profissional, para que ele possa imprimir, possa estar estudando, estar sempre se aperfeiçoando dentro desta área, certo? No final do e-book constam as referências bibliográficas utilizadas, as quais também são importantes a nível de conhecimento deste profissional. É importante saber selecionar as fontes técnicas, pois profissionais muito acadêmicos, com pouca experiência prática, têm pouco respaldo nessa área ambiental. Então, no final do e-book constam ali as referências e nós destacamos já as referências bibliográficas são importantes. O profissional analista ambiental deve saber selecionar as suas referências, utilizar profissionais que têm experiência na área. Ressaltamos aquelas instituições governamentais que lidam com essa interface, que conhecem essa interface sociedade-natureza, essas elas têm muito respaldo, elas têm conhecimento de causa, né? Então, obviamente que aqueles autores acadêmicos que têm experiência prática também podem e devem ser utilizados, mas é importante saber selecionar as referências. Teremos ainda diversos videoaulas, né, explicando todo o conteúdo da apostila digital e no final uma avaliação. Se o aprovado o aluno, este recebe o seu certificado de conclusão. Os conhecimentos e saberes adquiridos com a realização deste curso são imensuráveis para um profissional ambiental que está iniciando sua carreira e também importantes para os profissionais plenos e sêniores que devem sempre estar revisando seus saberes técnicos e legais. Portanto, nesta videoaula nós apresentamos, né, este curso que nós desenvolvemos, o curso da profissão analista ambiental, a qual se divide em conhecimentos técnicos e legais. Nós criamos uma metodologia para explicar quais são estes saberes fundamentais deste profissional, independente da sua área de formação, para que ele possa de fato aplicar todos estes conhecimentos já com experiência, com conhecimento do que é que ele pode ou não pode realizar, do que é que ele precisa saber para ser um excelente profissional nessa área. Então, espero que vocês se interessem neste curso e vamos dar início. Muito obrigado.